Muito obrigado pelas suas referências elogiosas. Já não me lembrava, mas realmente eu visitei 3 serviços nesse Natal e Ano Novo. Lembro-me de ter ido à maternidade Alfredo da Costa, talvez no Natal. Lembro-me, mas aí o Dr. Branco não me deixava ir sem jornalistas, de maneira que tentei, acho que apareceram jornalistas. Nessa noite, fui a São José. Também a São José é uma velha tradição de visita de Natal dos Ministros da Saúde. E essa tradução, na minha memória, foi inaugurada pelo Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, que foi conjuntamente ministro, de quem vamos falar daqui a nada, foi Ministro da Saúde e da Previdência Social e que era um grande político, era um homem muito ativo e com iniciativa. E num momento em que a classe médica estava contra ele, ou melhor, estava contra o governo anterior, ele entrou para pacificar a classe médica e realmente uma coisa que fez foi oferecer uma lauta ceia à malta do Banco de São José na noite de Natal. E isso ficou conhecido por toda a Lisboa e por toda a gente. Eu, na altura, deve ter sido aí em 1970 ou 71 talvez, eu lembro-me bem desse episódio. Bom, mas não foi para isso que aqui estamos para falar de outras coisas igualmente interessantes, mas talvez um pouquinho mais viradas para o futuro. Eu chamei a esta conversa Cuidados de Saúde Primários do paradigma doutrinal ao mito e à realidade. Bom, acho que devemos começar pelo tal paradigma, o paradigma doutrinal. E começo por uma afirmação negativa. Os cuidados de saúde primários não nascem em Alma-Ata, 1978. Alma-Ata, hoje Almaty, capital do Cazaquistão, uma cidade completamente transfigurada, cheia de edifícios absolutamente arranha-céus, fruto da riqueza de gás natural que o Cazaquistão exporta para a Europa e para outros sítios, para a China também. E em 78, no tempo da antiga União Soviética, Alma-Ata, depois Almaty, acabou por ser a sede da grande conferência internacional que lançou o conceito dos cuidados de saúde primários. Mas a minha hipótese é esta. Os cuidados de saúde primários não nascem em Alma-Ata, 1978. Eles existiam sob diversas formas, das quais a mais organizada, talvez, seria a do Reino Unido, onde a saúde pública e a medicina familiar apareciam reunidas. O General Practitioner, o médico de família, nascido com a criação do NHS por Norrin Bevan em 48, tenta reunir todos os cuidados de saúde primários, tenta reunir a saúde pública e a medicina familiar sob a égide de um prático independente, trabalhando em consultório próprio, não do Estado, apoiado por enfermeiras de saúde pública que visitavam famílias saudáveis e cidadãos doentes. É curioso que, na altura em que nós em Portugal começámos, no princípio dos anos 60, a discutir a questão dos cuidados de saúde primários, os ingleses tinham acabado de criar mestrados em Community Medicine. A Community Medicine era qualquer coisa muito ambiciosa que seria um administrador de saúde da comunidade. Não era um médico de saúde pública no sentido antigo, porque eles sempre tiveram médicos de saúde pública no modelo que foi um pouco ensaiado por todo o mundo e também entre nós. O Community Physician era alguém tão especial que nunca levantou voo. Na realidade, o conceito ficou nos documentos escritos, mas não sei se algum dia teve realmente uma grande criação. E realmente as enfermeiras de saúde pública na Inglaterra chamavam-se visitadoras, visitavam famílias saudáveis e cidadãos doentes. As enfermeiras visitadoras também existiram em Portugal, no Instituto Maternal, nos anos 50. Mas hoje ninguém se lembraria desse nome, pois mais importante que visitar doentes é praticar a saúde pública comunitária, a saúde pública integral. Entre nós também se identificaram essas duas tendências de evolução completamente separadas, no princípio.
A saúde pública, herdeira entre nós do Instituto Maternal, das campanhas de vacinação dos anos 60, dos serviços de saúde pública que vinham desde as grandes reformas do Passos Manuel, 1848, e do Ricardo Jorge no virar do século, das que foi extremamente reforçada com o grande sucesso das campanhas de vacinação dos anos 60 em Portugal. Reparem, campanhas de vacinação que são lançadas praticamente como campanha. Não havia uma estrutura criada para lançar a campanha, não havia centros de saúde, havia delegados de saúde, havia uma delegação de saúde, mas quando a campanha surgiu, o Dr. Sampaio, o professor Arnaldo Sampaio, organizou e viveu profundamente essas campanhas, e ele contava muitas vezes, iam a uma aldeia, tocavam os sinos a rebate e chamavam a população para se iniciar a vacinação. Portanto, o sistema era um sistema inorgânico, não é? Não havia instituições, mas havia uma grande vontade e houve um fantástico sucesso. Todos conhecem o grande sucesso das campanhas de vacinação e do declínio das mortalidades por doenças transmissíveis. Estas campanhas foram realizadas pela Direção-Geral de Saúde e centradas na Direção-Geral de Saúde. Mas a medicina geral, a medicina generalista, se me permitem usar nesta fase esta palavra, não era praticada na Direção-Geral de Saúde. Era praticada nos postos da Previdência Social, destinados a trabalhadores por conta de outrem e depois generalizada a toda a população, mais tarde. Neste caso não existia, no caso dos postos, dos SMS, dos Serviços Médico-Sociais, também chamados caixas, na fórmula alemã, que ainda hoje subsiste, não existia qualquer preocupação de prevenção da doença ou de promoção da saúde. A atividade clínica e de enfermagem, embora com menor peso, orientava-se exclusivamente para a resposta à doença. Como típico sistema de base curativa, o sistema das caixas, respondia aos problemas, não visava preveni-los. O utente era, sobretudo, um número de beneficiário, embora se procurasse responder depressa a todos os inscritos no sistema. Com este a cobrir cada vez mais trabalhadores, por conta de outrem, e suas famílias, excluindo apenas os funcionários do Estado, o número de beneficiários acabou por abarcar, ao longo de 10 anos, mais de 70% da população. No final da década de 70, 75%, salvo erro, da população portuguesa estava inteiramente coberta pelo sistema previdencial. O sistema desenvolveu-se com os meios existentes, implantou-se em pequenas moradias, apartamentos urbanos transformados, funcionando sobretudo da parte da tarde, uma vez que os médicos de manhã estariam nos hospitais, e alcançou desempenhos quantitativamente significativos. Ao ritmo inicial de 20 pacientes por hora, depois mais tarde aliviado para 12 pacientes por hora, e mais tarde aliviado para 9 pacientes por hora, a este ritmo, em pouco tempo, o sistema dispensava 30 milhões de consultas por ano, quase 4 por habitante. Na viragem para a Revolução, o sistema dispensava 30 milhões de consultas. Era muito. O sistema denominava-se Serviços Médico-Sociais da Previdência, conhecido por caixas, designação alemã, popularizou-se rapidamente. Prestava cuidados de qualidade discutível, mas não tinha listas de espera. E até visitava os doentes no domicílio, quando tal se revelasse necessário. Havia médicos que ou trabalhavam exclusivamente a fazer domicílios ou complementavam o seu turno das caixas, de 2 horas nas caixas, ou de 1 hora, ou de 3 horas, com uns tantos domicílios. As caixas ajustaram-se maravilhosamente ao crescendo da terapêutica medicamentosa e ao aparecimento das técnicas de diagnóstico laboratorial e por imagem. O sistema da Segurança Social tinha dinheiro, pagava regularmente, por tabelas não muito generosas, mas aceitáveis, não se ajustando aos ganhos de produtividade das tecnologias nascentes, pelo que as mais-valias que resultavam da produtividade beneficiavam sobretudo os prestadores que rapidamente prosperavam num sistema com escasso controle e muitos recursos. Com o tempo, o Serviço Médico-Social criou a sua própria burocracia, uma burocracia de base distrital, agrupada a nível central em Lisboa, e construiu
uma espécie de doutrina de resposta rápida, popular, embora desintegrada e de qualidade discutível. A adição de especialidades correntes nos grandes centros urbanos, as cardiologias, as pediatrias, ginecologias e às vezes aqui e ali a cirurgia, a adição de especialidades correntes nos grandes centros urbanos, e a otorrino, naturalmente, veio a permitir diversificar a oferta e criar postos de trabalho para especialistas recém-saídos dos internatos e sem lugar de futuro nos hospitais. O estado social do tempo imediatamente anterior, bem como o do consulado marcelista, representam o apogeu deste período, deste modelo. Curiosamente, é no tempo de Marcelo Caetano que surge o verdadeiro paradigma doutrinal dos cuidados de saúde primários. A história é bem conhecida, muitos têm escrito sobre ela, sendo aceite o princípio da dependência de percurso. Há uma tese de doutoramento do professor Jorge Simões, baseada na teoria da path dependency, dependência do percurso, tenta explicar como é que e porque é que a doutrina dos cuidados primários de 1971 subsistiu e continuou depois da Revolução. Para explicar a continuidade das políticas entre Caetano e os tempos que se seguiram diretamente à Revolução, por um acidente da história ou por confluência da aceleração de fatores associados ao tardio desenvolvimento do Estado Social em Portugal, o renascimento do sindicalismo livre, após a queda do corporativismo, foi contemporâneo da criação de um modelo de saúde claramente inspirado no NHS. Estou a lembrar-me que o sindicalismo nasceu antes do 25 de Abril. A Intersindical, instituição, nasceu antes do 25 de Abril. Foi numa altura em que o secretário de Estado da Segurança, do Trabalho e da Segurança Social, o Dr. Silva Pinto, resolveu não impor, não filtrar as homologações das direções sindicais. E pela primeira vez houve direções sindicais que foram eleitas livremente nos sindicatos existentes, sindicatos corporativos existentes, mas essas direções sindicais, quando chegou ao 25 de Abril, eram direções sindicais revolucionárias, quer dizer, que perfeitamente não eram corporativas. E isto sucedeu em simultâneo com um modelo de saúde claramente inspirado no NHS, embora tivesse que evitar qualquer designação que o aproximasse de uma criação de trabalhistas ingleses. Um ministro mais informado que os anteriores, ele próprio médico de saúde pública, o Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, foi designado titular das pastas conjuntas da Saúde e da Previdência Social, no consulado de Marcelo Caetano. O Dr. Baltasar era diplomado com o curso de Medicina Sanitária do Instituto Ricardo Jorge. Pouca gente sabe. Onde conhecera Gonçalves Ferreira, Arnaldo Sampaio e a pleia de sanitaristas que com eles conviviam, estudavam e trabalhavam. Baltasar nomeou Gonçalves Ferreira secretário de Estado da Saúde, depois de ter com ele trabalhado em Moçambique, quando ele foi governador-geral. E nomeou Arnaldo Sampaio diretor-geral de Saúde. Deles nasceu, de ambos, sobretudo destas duas pessoas, nasceu a legislação de 1973, aparentemente com um objetivo de apenas remodelar o Ministério da Saúde. Mero pretexto orgânico para uma verdadeira revolução no sistema. Assentava em princípios claramente centralistas e autoritários, não tenhamos quaisquer dúvidas. Baseava-se no princípio da unidade de planeamento, de comando e de ação, uma rede de funcionários dirigentes construída sobre os existentes e futuros delegados e diretores de saúde, nenhuma participação das comunidades. Não estava na moda, não era assim que as coisas se entendiam. Todavia, baseava-se em conceitos corretos de saúde global, numa visão que hoje designamos por holística, nomeadamente defendendo a prioridade da prevenção da doença e promoção da saúde, propondo uma visão integrada da saúde do indivíduo inserido na sua família e na sua comunidade, considerando as tarefas curativas como uma fase do processo de saúde e doença que incluía também a reabilitação, naturalmente com aquelas articulada. Eu lembro-me, como se fosse hoje, que nas discussões técnicas que havia no Ministério, o Dr. Sampaio e o Dr. Gonçalves Ferreira falavam muito do centro de saúde e as pessoas da direção, do centro de saúde, o centro de saúde. Bom, mas não havia nenhum modelo de centro de saúde em Portugal.
E quando a gente perguntava, mas onde é que há um centro de saúde que a gente possa ver, possa visitar? Bom, só há um na Misericórdia, que é o Centro de Saúde Domingos Barreiros, que foi criado na Misericórdia de Lisboa para, noutros tempos, talvez há 20 ou 30 anos atrás, com esse objetivo, atrás desta época, com o objetivo de prestar cuidados de saúde integrais. E, portanto, havia ali, no princípio, uma enorme dificuldade de concretização deste paradigma. Toda a gente achava aceitáveis as ideias, mas ninguém tinha visto nunca nenhum centro de saúde. E o primeiro centro de saúde que o Dr. Sampaio quis que ficasse perto do lado de cima da sua região, foi em Amares, lá em cima. Bom, e o primeiro diretor distrital de saúde, que conseguiu realmente fazer, que era um jovem cheio de energia, foi o Pinho da Silva. O primeiro nome dele, Mário de Jesus Pinho da Silva, que foi diretor de saúde de Viana do Castelo. O Pinho da Silva era um jovem na altura, tinha acabado de fazer o seu curso de saúde pública e bebia como uma esponja essas ideias, essa doutrina e, portanto, tinha uma energia inesgotável e foi realmente um grande dirigente. Ele afastou-se muito prematuramente, mas aqui me deixem ficar esta homenagem ao Mário Pinho da Silva. Todos os sistemas tendem a claudicar no desenho do poder. O desenho, da forma como o poder se exerce, é uma coisa difícil. O sistema de saúde criado pela reforma de 73 não teve coragem ou energia para reformar o volumoso setor curativo que crescia a olhos vistos no Ministério vizinho, o da Previdência, o tal setor dos serviços médico-sociais. E se a lei, na sua perfeição formal, definia princípios de coordenação e cooperação entre os dois setores, porque o 413 de 1973 tem lá uns conceitos de coordenação. Todavia nada estava preparado para que tal acontecesse. Nem o pessoal das caixas estava instruído para aceitar o domínio dos seus colegas de saúde pública, ainda não havia clínicos gerais, é preciso dizer-se, os melhores dos quais de há muito haviam abandonado a clínica, nem o pessoal da saúde pública, convicto da força da sua doutrina e agora com as costas quentes no governo, neste período do marcelismo, estaria disposto a coordenar-se com as caixas. Acresciam diferenças salariais notórias. Diferenças salariais notórias. Os funcionários da Previdência não eram funcionários públicos e tinham um pagamento muito acima da média dos funcionários públicos. Diferenças a favor dos pagamentos nas caixas e recursos financeiros também desproporcionados entre eles. As caixas tinham sempre dinheiro, se era preciso abrir um serviço, era preciso meter mais 50 pessoas, havia toda a comprar automóveis, havia todas as facilidades porque os recursos financeiros da Previdência estavam a crescer, estavam na fase ascendente da capitalização e, portanto, havia sempre dinheiro, coisa que na saúde não havia, naturalmente. Assim, de um lado estava a boa doutrina, do outro a força material do número e dos meios financeiros. Como se uma rã pudesse algum dia engolir um elefante. Parecia impossível, mas aconteceu. As caixas foram pouco a pouco perdendo peso político e social, já depois do 25 de Abril, a saúde pública passou a multiplicar as ações de formação e lentamente, muito lentamente, começou a metabolizar o volumoso setor dos serviços médico-sociais da Previdência. Para tal contribuiu de forma importante a passagem dos serviços médico-sociais para a tutela da saúde em 1977, e o movimento doutrinário e legislativo que culminou em 1979 com a criação do Serviço Nacional de Saúde. Como se pode imaginar, o SNS não nasceu da pena corajosa do Dr. António Arnaud, não há mitos nesta matéria, nem das ajudas que ele foi procurar a uma parte dos sanitaristas de então, sobretudo os mais à direita, curioso, mas é verdade. Gonçalves Ferreira, Caiola da Mota, Prado Quintino tinham opções políticas a seguir à Revolução marcadamente de direita. E outros emergentes da Revolução, como Gonzaga Ribeiro ou Leal Lopes. Para quem não saiba, por exemplo, o Dr. Sampaio foi afastado deste grupo. Este vosso amigo, que já na altura mandava uns bitites também, como se diz hoje, também não foi incluído neste grupo. Coisas que a história um dia há de contar. E
A legislação, mas António Arnaud preparou legislação, mas não teve condições para a publicar durante o governo a que pertenceu em 78, mas apresentou-a como projeto de lei do PS já em 79. Legislação muito imperfeita. Praticamente fundia o Serviço Nacional de Saúde com o Ministério da Saúde. Era uma amálgama difícil de entender. Legislação tão imperfeita que nunca pôde ser completamente implementada, por se limitar a reforçar a legislação de 73 apenas com a referência explícita ao SNS, nome agora permitido. Todavia, temos que reconhecer que o verdadeiro mérito de António Arnaud reside na sua coragem, ou pelo menos na ultrapassagem consciente do risco financeiro de, em despachos de 1978, salvo erro em maio, ter aberto os postos da Previdência ou dos serviços médico-sociais a toda a população, mesmo a população não inscrita na Previdência. Essa decisão criou a universalidade do sistema. A partir dela nasceu o Serviço Nacional de Saúde. Não foi a lei no ano seguinte, não foi nada disso. Foi esta decisão que criou o Serviço Nacional de Saúde. E uma decisão, quer dizer, que se eu fosse Ministro da Saúde nesta altura, eu não teria tido coragem, porque sou um tecnocrata, e olhava para as contas e dizia, mas nós não vamos ter dinheiro para pagar isto, e portanto recusava. Mas António Arnaud, que não era um tecnocrata e era um político e também não estava muito preocupado com as contas, teve a coragem de dar o salto e é esse o seu grande mérito. Tentada em vão a regulamentação do Serviço Nacional de Saúde pelo governo de Lourdes Pintacilgo, com a entrada da AD no governo em 1980, o ímpeto reformista inicial ficou atenuado. Todavia, pouco a pouco, os diplomas revogados em bloco, com o pretexto de terem sido promulgados já depois da queda do quinto governo, voltaram à banca do legislador e foram sendo publicados, embora aqui e ali desfigurados. Um importante ataque ficou pouco conhecido, por ter sido perpetrado por um mero despacho. Foi a revogação da obrigatoriedade do exercício exclusivo da medicina no setor público por todos os que se encontrassem em regime de formação, ou seja, nos internatos. Foi revogada esta obrigatoriedade. Quer dizer, tinha sido estabelecida para aí em 75 ou 76, que quem estivesse em formação trabalhava em exclusividade para o serviço, estava em exclusividade na formação no Serviço Nacional de Saúde. Pois bem, salvo erro, o secretário de Estado Costa e Sousa, no primeiro governo da AD, que era presidente da secção regional de saúde da Ordem dos Médicos, a primeira coisa que fez foi revogar este despacho. Não foi por acaso que isto foi feito, mas pela convicção política firme por parte da direita médica da época de a melhor forma de aniquilar o Serviço Nacional de Saúde recém-criado, e como se recordam provavelmente os que são mais antigos, a Ordem dos Médicos estava violentamente contra o Serviço Nacional de Saúde no momento da sua criação, portanto a melhor forma de aniquilar o Serviço Nacional de Saúde recém-criado seria abri-lo aos conflitos de interesse com a prática privada, logo a partir do início do internato médico. Portanto, se os jovens do internato pudessem andar a passear pelos hospitais públicos e privados, os consultórios públicos e privados, era a forma de não construir qualquer Serviço Nacional de Saúde, da melhor forma. Finalmente, em 1984, 11 anos depois da reforma de 73, que havia tentado criar os cuidados de saúde primários em Portugal, e 5 anos depois de promulgada a Lei de Bases do SNS, foi finalmente possível reunir a um nível central os dois sistemas separados. Os centros de saúde da primeira geração, criados com funções exclusivas de saúde pública e de ataque a problemas específicos como a saúde da mãe e da criança, o planeamento familiar, a cardiologia preventiva, a diabetes, o saneamento do meio, com os cuidados primários curativos a cargo dos antigos postos do SMS. O novo organismo central chamou-se, cuidadosamente, Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários. E fui eu que o redigi, e fui eu que o batizei. Muito atacado, fui por isso. Mas havia uma razão muito simples, era para não ferir suscetibilidades. Era para não lhe chamar Direção-Geral de Saúde, porque senão a rapaziada da Previdência sentia-se mal. E, portanto, e não era verdadeiramente... E arranjou-se aquele nome, Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários. Foi só anos depois, já na década de 90, creio eu, que a Direção-Geral de Saúde recuperou o seu antigo e prestigiado nome.
A integração foi-se processando devagar, a um nível distrital primeiro e depois ao nível das unidades de saúde. A solução aqui foi organicamente fácil. Mudou-se o nome dos antigos postos, reuniram-se com os centros de saúde da primeira geração e chamou-se-lhes simplesmente centros de saúde. O investimento da criação de novas unidades financiadas por fundos comunitários permitiu fazer o resto. Havia dinheiro, faziam-se obras novas e era possível. O país em breve se cobriria de centros de saúde da segunda geração. A entrada em massa de novos protagonistas, os médicos de família, foi essencial para a integração da prevenção e promoção da saúde e das valências da atenção específica no modelo curativo sempre dominante. Em muitos locais, a qualidade técnica dos médicos e enfermeiros de saúde pública e a abertura dos clínicos gerais permitiu algumas experiências interessantes. Estava-se, todavia, ainda muito longe da realidade desejável. Como vimos atrás, foi também durante os anos conturbados da primeira metade da década de 80 que acabou por ser criada a carreira de Clínica Geral, mais tarde designada de Medicina Geral e Familiar. Ela não resultou de nenhuma cuidada elaboração conceitual, mas da necessidade, pura necessidade, de resolver o problema da plétora dos jovens médicos. Foi criada por Paulo Mendo, com um pecado original, o pecado de ser uma carreira de desenho burocrático, de retribuição certa e estatuto de funcionário público regular. Mendo bateu-se, e eu sou testemunha disso, bateu-se com o Ministério das Finanças para alcançar uma medicina familiar mais retribuída por incentivos que por ordenados. Mas as finanças, com o seu tradicional pavor das retribuições variáveis, recusaram o que a saúde propunha. Mendo teve de se resignar a uma solução incompleta. Mesmo assim, tudo fez para conferir dignidade à carreira e vigor à nova profissão. Esta história, nesta descrição idealista, chega a parecer exemplar. As forças políticas, tanto de direita como de esquerda, afinal, conseguiram reunir-se para praticar o bem, criando a medicina familiar, uma peça essencial do SNS. Todavia, a história real é bem diferente. A medicina familiar só foi criada por haver necessidade absoluta de dar saída profissional a milhares de jovens médicos que prolongavam, em anos seguidos de internato de policlínica, a sua formação essencial para a prática médica, tornando-se um pesado problema político. A criação de uma carreira nova e a revisão da carreira hospitalar e da de saúde pública foram a solução para um delicado problema de excesso de jovens médicos. Seja como for, a carreira abriu perspectivas de exercício profissional a milhares de clínicos e facultou médico de família pela primeira vez a milhares de portugueses. Só que os alicerces eram fracos e em breve se começaram a sentir os efeitos da imprecisa e imperfeita regulamentação. A ligação familiar dificilmente se concretizava, os médicos de família mais motivados sentiam-se frustrados, apesar do pagamento razoável, completado por horas extraordinárias prestadas e pagas com pouco rigor, sem verdadeira relação com as necessidades nem com a qualidade do desempenho. Os centros de saúde, aos poucos, foram recuperando uma oferta de cuidados quantitativamente razoável, completada com as consultas de SAPs, entretanto criados por razões, no princípio, talvez, a primeira metade dos anos 90 ou 80, já nem sei, talvez, 92 ou 82, uma dessas datas. Entretanto, criados por razões de resposta rápida ou de pura demagogia local, bem como por urgências hospitalares que cresciam a uma taxa, a um ritmo sempre superior ao das consultas regulares, quer em hospitais, quer em centros de saúde. No final dos anos 90, foram ensaiadas diversas fórmulas de regimes remuneratórios experimentais, que assentavam em modelos de trabalho de maior ligação entre profissionais e doentes. Esses regimes não encontraram apoio nos governos para serem generalizados, mas foram sendo avaliados e produziram bons resultados.
Quando a reforma das unidades de saúde familiar surgiu, existia pelo menos um esboço de modelo com provas dadas. Poucos acreditavam na possibilidade de se transformar o exercício da medicina familiar em centros de saúde num modelo de verdadeiros cuidados de saúde primários, dispensados a indivíduos e famílias, tendo em conta o contexto económico, social e cultural em que vivem. Pouca gente acreditava que fosse possível fazer uma reforma profunda dos cuidados de saúde primários em 2005. Quando se tratou de escrever o programa do segundo governo em que participei como Ministro da Saúde, eu próprio não sabia por onde começar. Nem sequer como escrever uma proposta de reforma. Por isso, pedi a António Branco que me ajudasse. Porquê António Branco? Porque ele tinha vindo a publicar artigos de muito interesse e de grande espírito de humor, deve reconhecer-se, no Jornal da Associação, com cujo conteúdo eu instintivamente concordava. Branco ter-se-á certamente aconselhado com colegas. O que me propôs pareceu-me tão adequado que o verti inteiramente para o programa eleitoral do partido a que pertenço. O texto manteve a sua integridade sem uma vírgula de alteração no programa do Governo e foi sempre a orientação central da atuação do setor. O resto já é de vós conhecido. E estamos na altura de terminar e de tentar fazer um balanço. Algumas coisas deveriam ter sido feitas de forma diferente. Talvez se devesse ter exercido mais pressão sobre os diretores de centros de saúde com menos USF, para adotarem um modelo com mais assertividade. Talvez se devesse ter tentado mobilizar mais recursos e mais depressa para incentivar a criação de novas unidades de saúde familiares. Talvez se devesse ter criado a carreira de enfermeiro de saúde familiar, ou pelo menos investido mais na formação de enfermeiros nessas funções. Talvez se devesse ter articulado melhor a criação das USFs com o desenvolvimento dos cuidados continuados integrados. Talvez se devesse ter sido mais imperativo, arregimentando os médicos de saúde pública para coadjuvarem a reforma, em vez de os deixar, em alguns casos, longe dela. E talvez se devesse ter sido mais cuidadoso no desenho e implementação dos ACES, implicando mais os municípios e sendo mais eficaz no desmantelamento da máquina distrital da administração, viciada por anos de poder quase absoluto. Há, porém, várias decisões de que não me arrependo. De o ritmo de criação ter acompanhado o ritmo da aceitação pelos interessados, para aproveitar a energia da sua motivação. De ter dado todo o gás à região norte, em termos que a levaram muito mais depressa que outras a fixar metas ambiciosas e a vencê-las, tornando-se um fator de estímulo. De ter sempre confiado nas equipes que travaram a batalha e de não me ter envolvido nas suas naturais disputas internas. De ter adotado desde o início a prática racionalizante de estudar o impacto económico da reforma realizada. Embora tenha pecado por escassa divulgação dos estudos de impacto que foram realizados por gente exterior ao Ministério e que tão úteis foram para convencer os meus colegas do Governo. As unidades de saúde familiares foram criadas não pelo Governo, mas pelos médicos de família, sem que tivessem sido impregnadas de qualquer corporativismo. Bem ao contrário, vários me avisaram, antes de me decidir, de que nada seria possível. Que o corpo profissional estava a envelhecer, a perder idealismo, era relativamente bem pago e certamente não estaria disposto a sacrifícios por mais uma causa incerta, fonte de futuras frustrações. Nada disto aconteceu. Não preciso de vos contar a história destes 7 anos. Conhecem-na melhor que eu. Não pretendo ter a veleidade de admitir que esta foi uma história de inteiro sucesso. Mas com a experiência que acumulei em mais de 45 anos de trabalho na saúde, quero confessar-vos que foi uma das que me deram mais reconforto e menos trabalho em vão. Admito que nem todos pensem assim, mas deixem-me viver nesta ilusão. Muito obrigado.